recorde voltar ao ar, mas é importante dizer, Ivan, que nós estamos operando de maneira provisória, por isso, com menor potência. Então, eu preciso contar com a colaboração do nosso ouvinte, a compreensão do nosso ouvinte, o entendimento do nosso ouvinte, que nós passaremos de 20 dias a 30 dias, desgraçadamente, lamentavelmente, nessa situação de transmitir o nosso sinal com menor potência e, por isso, com menor cobertura. Tem gente que pergunta por que é que não está pegando em tal região, por que é que está pegando mal em tal região, porque, infelizmente, na sexta-feira, a nossa torre foi derrubada pela força dos ventos. Então, nós passaremos um período que eu chamo aqui internamente, não há problema em falar disso para os nossos ouvintes, seguidores e fãs, um período de sacrifício, Ivan, que vai passar, não é? Nós já estamos quase no final do primeiro, ou quase terminando, né, o primeiro semestre do ano. Rapidamente, com a maior velocidade possível, nós voltaremos ao normal. Eu peço para que as pessoas que têm demonstrado muito carinho desde sexta-feira com a educadora é amada por muita gente, eu peço a paciência, a compreensão e que vocês continuem demonstrando esse amor que sempre demonstram para com a educadora nesse período difícil que nós vamos superar certamente. E aí, né, ao constatar o estrago feito por aquela ventania de sexta-feira na torre, lá de transmissão da educadora, a gente toma uma compreensão daquilo que a gente escuta, aquela frase, aquela expressão que a gente costuma ouvir, as forças da natureza. A gente costuma ouvir essa expressão e de tanto repetir, como toda palavra, como toda expressão, né, de tanto repetir, acaba se tornando batido, chavão e perde a força, essa expressão, as forças da natureza. Mas, rapaz do céu, ventos de 50 km por hora derrubaram a parte superior da torre. Você não imagina que possa ser possível um negócio desse, né? Mas é a tal das forças da natureza. Arrancaram árvores, derrubaram postes, destelharam casa, derrubaram letreiros, derrubaram backlights. Né? Aqui na Avenida Laranjeiras, há uma empresa cujo letreiro está no chão, foi derrubado. Então houve um estrago muito grande. Nossa, ontem... Os ventos passaram muito rapidamente, mas com uma força enorme, né? E fazendo um estrago. Eu passei pela Anhanguera ontem de manhã, eu não vi direito, porque minha mulher que chamou a atenção, eu não vi direito, porque eu estava dirigindo, estava na Anhanguera dirigindo, não fiquei virando a cabeça para ver, né? De curioso, porque você está na estrada, é perigoso. E com a família dentro ainda, né? Você tem que ficar ali ligado no que você está fazendo. Só de relance assim que eu vi. Uma empresa ali que o telhado saiu inteiro. Mas parecia um bombardeio. Sabe? Coisa de cena de guerra. Que é uma empresa, um imóvel que tenha sido um prédio que tenha sido bombardeado. Um negócio impressionante. A força do vento. As forças da natureza, Caio Bortolã. Pois é. Felizmente, nós trabalhamos com tecnologia de ponta há muito tempo, que nos permitiu voltar ao ar no prazo recorde. Em menos de 7 horas, nós estávamos de novo no ar. O sinal da rádio vai melhorar nos próximos dias, mas nós temos várias opções para que você nos ouça e veja. Tem o site da educadora, educadora.am, dá para ouvir e ver a rádio. Tem os aplicativos, hoje todo mundo tem smartphone, ou quase todo mundo tem. É possível ouvir a rádio através do aplicativo, no smartphone, no computador dá para ouvir, no celular dá para ouvir, no tablet dá para ouvir. E tem também o canal do YouTube, educadora.tv, que é no computador. Todos os dias eu peço aqui para que você se inscreva no canal e nos ouça e veja pelo canal da Educadora no YouTube, educadora.tv. E, finalmente, você também pode ver, agora nós vamos transmitir mais programas pelo Facebook, não é? Para que você possa ver os programas, além de ouvi-los pelo Facebook. E não fique sem a Educadora nesses 20, 25 dias que demorarão para a construção de uma nova torre, uma torre mais moderna, uma torre inteira nova, para transmitir os nossos sinais, para mandar os nossos sinais para muito mais longe. Causa mais estranheza às pessoas, eu sei, claro, a gente tem essa noção, essa percepção, né? Causa mais estranheza às pessoas essa situação,
Porque há pontos em que o sinal é de uma cegueira total, né? A pessoa não tem condição. Há pontos da cidade. Essa geografia da cidade, Limeira tem uma geografia, né? Bastante interessante, né? Elevações, morros e baixadas e declives e coisas. E essa geografia também atrapalha no sinal de amplitude modulada. Mas em alguns pontos pega um pouquinho melhor, em outros pontos não pega nada, em outros pontos pega mais ou menos, tem essa coisa. E causa estranheza para o ouvinte da educadora, porque o ouvinte da educadora está acostumado com a qualidade de som. Sim. A qualidade de áudio da educadora é excelente, né? É uma qualidade de áudio. Não é comum no rádio AM ter a qualidade de áudio que a educadora tem. Por isso que causa mais estranheza nas pessoas. Então eu vou pedir para que isso é trabalho de formiguinha, para que você informe a sua vizinha, o seu vizinho, do lado esquerdo, do lado direito, nos fundos da sua casa, na frente da sua casa, ou aquela sua amiga que mora num bairro que não é o seu, ou aquele amigo que mora numa cidade da região, ou aquela pessoa da família que mora no outro lado da cidade. Por favor, informe que dá para ouvir a educadora no celular. Basta que você baixe de graça, não precisa pagar nada, o aplicativo da educadora. Se a pessoa for um pouco mais velha, pede a ajuda do filho, ou pede a ajuda do neto, ou pede a ajuda do sobrinho, não é? Que sabe mais de tecnologia. Dá para baixar o aplicativo da educadora. Eu tenho certeza que muitos aplicativos vão ser baixados nesse período, porque o que não dá é para ficar sem a programação da educadora. Baixa o aplicativo da educadora, é de graça, para os celulares Android, a grande maioria dos celulares é Android, para os celulares iOS. Também você pode ouvir, caso você não tenha celular, é possível que você tenha um computador em casa, ou então no trabalho, digita educadora.am, é o site da educadora. Pelo site da educadora, além de ouvir a educadora, tem a opção só ouvir, tem também a opção ouvir e ver, como, por exemplo, quem nos vê agora consegue ver o Ivan e eu aqui no estúdio com a tela dividida como se fosse uma emissora de televisão. É o colóquio. Tem também o YouTube. YouTube, como é que escreve YouTube? É difícil. Educadora.tv. Você vai e escreve educadora.tv. E aí consegue ver também os programas da educadora. Você se inscreve no canal. Por fim, também tem o Facebook. O Facebook também transmite os programas da educadora. Não demora, vai passar rápido. Nós vamos, claro, apressar muito o processo. Você sabe, Ivan, que a fatalidade da última sexta-feira trouxe consigo alguns outros elementos que o homem não consegue resolver, o homem não consegue fazer parar a chuva. E no final de semana, à exceção do sábado, choveu muito na sexta, choveu muito no domingo. Sábado, então, todo o trabalho de rescaldo, hoje amanheceu chovendo, todo o trabalho de rescaldo, porque imagine, caiu uma torre de quase 70 metros de altura. Essa torre tem de ser recolhida, porque o que nós temos lá hoje infelizmente, é ferro retorcido. Então nós temos que soltar todos os estirantes, nós temos que recolher toda a torre. Você sabe que aquela área onde fica a torre da educadora é uma área alagada. Então tem toda a dificuldade da retirada da torre que caiu, porque parte da torre caiu no lago. Então nós vamos ter que nos socorrer de botes, de barcos para a retirada daquele material. Então imagine retirar toda aquela ferragem, retirar todos aqueles estirantes. Você tem que retirar tudo primeiro para depois construir uma torre nova no lugar. Então não é simplesmente chegar com a torre também tem de ser fabricada, não vende torre em loja, né? Se vendesse uma torre pronta numa loja, nós já teríamos comprado. E mesmo que essa torre pronta fosse vendida numa loja, tem o prazo de instalação. Quando você compra um guarda-roupa na Ciro Móveis ou um guarda-roupa nas Casas Bahia, tem que ir muitas vezes um instalador na sua casa para montar o guarda-roupa, para montar a cama, quando você compra a cama, para montar a estante, né? É melhor que vá, porque eu já tentei montar guarda-roupa, eu só fiz besteira, rapaz. Você tem que ser quem conhece, mesmo, quem sabe do negócio. Então há sempre uma dificuldade. Tem um guarda-roupa pronto lá em Ciro Móveis, tem um guarda-roupa pronto nas Casas Bahia. Você vai e compra. Consegue montar? Às vezes não. Consegue montar uma cama? Às vezes não. Consegue montar uma estante? Às vezes não. Então tem de ir um montador, tem de ir um instalador para instalar o móvel. No nosso caso é a mesma coisa, Ivan.
a gente tem de recolher a torre antiga, que não será mais utilizada, recolher todos os estirantes, tirar todo o material do local, limpar a área e, a partir disso, construir uma nova torre. Isso demora tempo, né? A torre já está sendo fabricada. Assim que ela estiver pronta, nós vamos para a fase da montagem e nós vamos fazer tudo, Ivan, para que esse prazo não seja maior do que 3 semanas. Não seja maior do que 3 semanas. Então eu peço encarecidamente o carinho que nós já recebemos, o amor que nós já recebemos, a atenção que nós já recebemos dos nossos ouvintes e a compreensão nesse período que vai passar muito rapidamente, não é? Um bebê demora, às vezes demora um pouco menos, mas na maior parte das vezes demora 9 meses para nascer. A nossa torre vai demorar cerca de 20 dias para nascer, a nossa nova torre. Então, por favor, a paciência de todos, continue na educadora pelas alternativas que nós demos aqui, não é, Ivan? Porque todo mundo tem um computador em casa. Né? Você pode nos ouvir e ver pelo computador. Celular, muitos dos celulares já são aqueles smartphones, você pode baixar. Inclusive, quem tem Smart TV em casa pode ver a educadora na tela do seu televisor, na tela da sua Smart TV. Então, há muitas opções para você nos acompanhar nas redes sociais também. Daqui 20 dias, nós voltamos com potência plena. Se Deus quiser, a gente volta até antes do que isso, Ivan. Com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que o empenho todo é nesse sentido. Enquanto isso, a gente vai trazendo a nossa programação, o nosso conteúdo aqui do dia a dia para o ouvinte que está ligado aí por meio dessas da internet. Quem tem condição de estar ouvindo pelo radinho, ótimo, né? Maravilha. Quem continua com aquela qualidade de som de áudio da educadora, sensacional. Tem uma região da cidade onde o sinal não foi afetado, as pessoas continuam nos ouvindo bem. Sim, sim. E quem não está nessas regiões, né, pode ouvir por essa condição toda que você falou aí, por essas mídias todas que você falou, e o conteúdo vai ser sempre o mesmo. A gente vai estar todos os dias aqui trazendo o melhor da informação para o nosso ouvinte. Tenho certeza que você gostou demais, né, do resultado da Internacional. Todos nós, neste sábado, nossa vitória foi... Não garantiu nada ainda, mas foi uma vitória importante, né? Não garantiu nada porque o Nacional da capital conseguiu viradas fora de casa, né? Jogou mal contra o Rio Branco. Eliminou o melhor time. Contra o Rio Branco. Eliminou o melhor time Olímpia, do campeonato. Né? Em Olímpia. Lá. E se o Nacional vier a Limeira no próximo sábado, vencer por 1-0 e ganhar nos pênaltis, é o campeão. Eu tenho acompanhado a Inter mais agora, né? E dá para perceber, muito, pelo pouco que eu vi da Internacional, dá para perceber que ela tem dificuldade de jogar em casa. Né? Ela joga melhor fora de casa quando ela fica esperando o adversário vir para cima, né? Quando ela tem que sair, acho que tem dificuldade. É pelo menos a impressão que eu tenho dos últimos jogos que eu vi da Internacional. Mas com relação a esse último aí, com o Monte Azul, foi assim, né? Jogou muito bem o Monte Azul. Quando eu vi, eu falei, nossa, esse time jogando assim, em casa, deita e rola, né? Mas em casa teve dificuldade. Importante é dizer o seguinte, qualquer vitória dá o título para a Inter. 2-1, 1-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-4, 7-5, qualquer vitória, qualquer empate dá o título para a Inter. 1-1, 2-2, 3-3, 10-10, qualquer empate dá o título para a Inter. E se a Inter perder por 1-0, vai para as penalidades. Eu só tenho uma dúvida com relação a um 2-1, por exemplo, para o Nacional. Não tem esse negócio de gol fora de casa. Né? Então o Nacional tem que vencer por 2 gols de diferença. A Internacional está com uma mão na taça. Se o Nacional fizer 2 e a Inter meter 1, o resultado igual. Pênalti. Aí vai para pênalti, Para o Nacional ser campeão, não tem vantagem da melhor campanha, né? Tem que vencer a Inter por 2 gols ou mais. Ou seja, a Inter, com uma vitória simples, qualquer vitória, qualquer empate é campeã. A Inter, se perder por 1 gol, vai para pênalti. Se perder por 2 gols, fica com o vice-campeonato. Mas, Ivan, pode ser que a torcida tenha murchado, né? Porque a torcida queria subir, né? Por isso aquele público gigantesco do jogo mas contra ele tá campeão é gostoso o Monte demais, Azul. hein? Exatamente. Agora, ele uma final, campeão é gostoso demais. Uma final em Limeira. Há quanto tempo não tem uma final em Limeira? Pois é. Há quanto tempo não acontece uma final aqui em Limeira? Um outro detalhe, a Inter não ganhou a Série 3 ainda. A Inter foi campeã da Série 1, campeã da Série A2 algumas vezes, mas nunca foi campeã da Série 3. Então é o título que está faltando para a Inter. O título da Série também 3. Não me lembro da Inter não ganhar a Série 3, não, né?
E no sábado que vem, não tem nada melhor para fazer do que ir no Limeirão, não tem nenhuma concorrência, porque podia se dizer, né? Se fosse nesse sábado, teve a parada cultural, a virada cultural aqui em Limeira. Mas esse tempo também atrapalhou, né? Deve ter atrapalhado muito, principalmente ontem, né? Porque ontem choveu muito. Mas tem a virada cultural é de graça, eu vou com a minha família na virada cultural. Não, no próximo final de semana não tem nenhum evento concorrente do jogo da Inter. Eu acho que a cidade tem de dar um exemplo, o torcedor tem de dar um exemplo. Inclusive, quem não é leonino tem de ir ao estádio por 2 razões, ou por 3, para incentivar a Inter, não é? Para poder gritar é campeão depois de tanto tempo. Porque o Independente, Ivan, quando subiu da A3 para A2, levou uma coça do Novo Horizontino. Você lembra disso? Foi. Porque o Novo Horizontino era um time muito melhor que o Independente. Então, o Independente não teria condições de vencer o Novo Horizontino naquele momento. Tanto é que perdeu em casa. Salvo engano, uma das partidas por 4-0. Parece que a outra por 3-0. Foi um passeio. Agora, diferentemente do Independente, quando o Independente não tinha as condições de ser campeão, a Inter praticamente é campeã. Então, a probabilidade do leonino gritar é campeão no sábado, às 7 horas da noite, é muito grande. Então, você vai ao estádio para incentivar a Inter, você vai ao estádio para gritar é campeão, você vai ao estádio num dia em que o adversário não vai trazer torcida por uma razão também muito simples, o adversário não tem torcida, né? Curioso que o Nacional da capital, não é isso? O Nacional é desprovido mesmo. O Nacional da capital é um time fundador da Federação Paulista de Futebol. É um time super tradicional, tem a simpatia, imagino eu, de qualquer paulistano, né? Mas não tem torcida. Não. O Juventus tem torcedores. O Juventus tem. Que é um time lá também da capital, é um time de bairro lá na capital, né? O Juventus ainda tem principalmente o pessoal ligado, a italianada. A italianada, porque o Juventus é um time que tem essa identidade com a colônia italiana. Então, a italianada tem muito italiano que é o descendente dele, que é torcedor do Palmeiras e do Juventus. Mas o Juventus é o segundo time de todo mundo, né? Com certeza. Porque o Juventus é um time simpaticíssimo. O moleque travesso. Então, ir à Rua Javari é um passeio, né? Você vai à Rua Javari para ver o Juventus jogar, é uma delícia ver o Juventus na Rua Javari, aquele estádio acanhado, mas tradicional. É um estádio simpático, tem aquele doce famoso, crostoli, se eu não estiver enganado. Não é o crostoli? Que a turma vai comer lá no estádio do Juventus. E agora? Agora você me apertou, porque eu raramente comi, das vezes que eu fui lá, eu raramente comi no estádio do Juventus. Né? A gente sempre almoçava num restaurante italiano, lá comia uma massa, né? Uma pasta. Mas no estádio eu nunca comi, não. O João Fedato me informa aqui que o Nacional é um dos clubes fundadores da Federação Paulista de Futebol. E, de todo modo, é um time também simpaticíssimo, né? Sim. Tem uma camisa bonita, azul e branca, né? É azul, branco e vermelho, Nacional da capital. Joga também há 200 anos na rua Nicolau Alaion, que é um estádio também parecido perto da TV Cultura, né? Que é um estádio também parecido Sabe com que eu a Rua Javari. Nunca fui no Nicolau Alaion, nunca estive lá. Não fiz nenhum jogo. O José Antônio Encinas, um abraço ao Encinas, um abraço ao Fedato. Canoli. Eu nunca comi ali. No estádio No estádio nunca comi. O Juventus da Mooca, Hélio Ribeiro dizia a Mooca. Mooca, Nós falamos Moca, né? Hélio Ribeiro dizia não, o correto é dizer Mooca. O Juventus da Mooca é aquela amante que a gente pode ter que a nossa mulher não vai brigar com a gente. Coisa rara, hein? Você já pensou? Se na vida fosse assim? Né? Que maravilha seria. Se você pudesse ter uma amante e a sua mulher não brigasse com você? Mas no futebol, o palmeirense pode torcer para o Juventus, que não tem problema. O corintiano pode torcer para o Juventus. O santista pode torcer para o Juventus. O São Paulino pode torcer para o Juventus. Né? Porque a Portuguesa já é um time maior que o Juventus. Né? Bem maior que o Juventus. Sim, não tem dúvida. Né? Foi muito mais além que o Juventus. Agora, o Juventus e o Nacional... O Juventus é maior que o Nacional também, né? E o Juventus... São dois times pequenos dentro de São Paulo. E o Juventus tem uma outra particularidade. Da simpatia de... Tem uma outra particularidade que é a seguinte, né? O Juventus era conhecido, a gente falou aqui do apelido do Juventus, né? O moleque travesso. Que pregava peças porque vivia aprontando para os grandes, né? Quando um grande precisava de um resultado contra um pequeno, lá vinha o moleque travesso para atrapalhar, né?
Então era o time que todo, por exemplo, Santista, o moleque que travessia jogar com o Corinthians, Santista estava lá torcendo para o Juventus. E vice-versa e assim sucessivamente, né? Então todo mundo acabava quem torcia para um grande time acabava torcendo para o Juventus em algum momento. Eu tenho muita simpatia pelo Juventus. Tenho simpatia pelo Nacional também, mas meu coração é leonino, né? Então, no sábado, acho que uma oportunidade única. O Edmar dizia com muita propriedade, né? Única porque a gente não quer ver a Inter de novo campeã da Série A3, né? Tá bom de Série A3. Chega, né? Chega de Série A3, né? Aliás, como nós queríamos que o Independente também tivesse saído da Série A3, como saiu e ficado na Série A2, né? Imagine só, o Se não existe, não é, Ivan? Mas imagine o Independente na Série A2 e a Internacional também na Série A2. Um dos dois na Série A1. Olha que maravilha. E é difícil, né? Você vê que nós já tivemos uma oportunidade disso aqui em Limeira, de ver isso aqui em Limeira, os dois subindo para a Série A2. Houve um ano aí que Sim. os dois estavam muito bem encaminhados, né? E na hora H deu zebra, né? Você vê como não é fácil. Esses campeões agora, os dois campeões agora da Série A2, os dois campeões, ó, os dois finalistas da Série A2 agora, que foram o São Caetano e o Bragantino, que subiram para A1, vão disputar A1 no ano que vem, né? No ano anterior, os dois também estavam encaminhados, parece que morreram na praia, né? Os dois estavam chegando para subir para a Série A1 e morreram na praia. Não é fácil ser campeão. Não Mesmo de uma A3, de uma A2, não é fácil. Por isso que você falou que já subiu, já está bom. Imagina, o gostoso é gritar, é campeão, porque é difícil ser Ivan, campeão, mesmo da A3. Futebol é o ópio do povo. Cesare Maldini disse, o Milton Neves vive repetindo, e eu também repito aqui, o futebol é a mais importante das coisas menos importantes. Sim. O Brasil hoje, Ivan, é um país triste. É verdade. Né? Teve uma afirmação, o Ricardo Boechat dizia hoje de manhã na Band News FM, do José Vitor Oliva, que no Brasil, Ivan, não há coxinhas, não há mais, nem coxinhas, nem mortadelas. No Brasil, todos somos pamonhas. Aliás, você está falando isso, eu vi hoje uma imagem aqui na internet, uma foto de uma jovem que foi para as ruas agora nesse final de semana, com pintada de verde e amarelo no rosto, e ela está com uma faixa na mão, uma placa na mão, dizendo assim que agora é hora, mais ou menos isso ela disse, agora é hora de torcer para o Brasil e não torcer para o partido, né? Tomar posição do Brasil e não tomar posição de partido. Essa moça está recheada de razão. Agora, a melhor coisa que esse povo faria, eu falo esse povo, o Lula, que é a liderança dos partidos progressistas via PT, porque não é só do PT, os outros partidos ditos de esquerda, né, se somam a ele porque ele é o grande nome capaz de vencer as eleições agora, seja em 2018 que haja. Todos se unem em torno dele. Em torno de outros partidos, aí outros nomes fortes surgirão para disputar com o Lula as eleições de 2018 ou agora, se houver eleição. O melhor que esse pessoal faria é participar de alguma coisa que já foi outro chavão, né? outra expressão já um tanto quanto gasta. Agora é a hora do tal do Pacto Nacional. Agora era a hora desse pessoal abrir mão das suas vaidades, das suas veleidades, abrir mão dos seus interesses e dar as mãos todos no interesse de salvar esse país, meu Deus do céu. Você sabe, Ivan, que a Bolsa de Valores, como aconteceu na semana passada, quando ela está caindo muito, o dólar está subindo muito, tem um movimento chamado Circuit Breaker, que é parar a Bolsa. Nós precisamos parar o Brasil, mas parar o Brasil no sentido de um pacto de governabilidade. Porque não faz sentido que o Temer está tentando se segurar no cargo. Não faz sentido. O Temer teria de renunciar. Para evitar a dor de um novo impeachment. A OAB já pediu um impeachment. E a gente sabe o quão arrastado é um período de impeachment. O Brasil, que já perdeu os últimos anos, eu estou falando economicamente, e agora também me coloco como empresário, o Brasil que já perdeu os últimos anos, porque não há na economia, não há funcionário sem patrão. Né? É importante que se diga. Né? Há bons e maus patrões, há bons e maus funcionários, mas não há funcionário sem patrão. Então, o Brasil precisava desse circuit breaker, precisava dessa parada, precisava desse pacto, a fim de que nós não entrássemos de novo num processo de impeachment.
Não porque eu seja contra o impeachment. Eu não sou contra a queda do Michel Temer. Mas eu acho que o Michel Temer, dessa vez, em nome do Brasil, teria de sair pela porta da frente. Teria de sair pela ferramenta da renúncia. Ah, mas se ele renunciar, ele vai preso. Já não é o meu problema. Eu gostaria de ver um Brasil, Ivan, da mesma forma que eu pedi e peço a prisão do Lula, eu acho que o Lula tem de ir para a cadeia, eu gostaria de ver seu Aécio preso também. Gostaria de ver, por que não, o senhor presidente da República preso também. Mas eu gostaria de ver o seu Joesley preso também, Ivan. Seu Joesley da Friboi, porque também, se não há funcionário sem patrão, não há corrupto sem corruptor. Esse cara que comprou a política nacional. Brasil, ele deu propina a 1.800 políticos de 29 partidos e hoje mora num imóvel de 100 milhões em Nova York com a mulher, a linda mulher. O presidente do PSD, eu falei aqui na abertura do programa hoje, o presidente do PSD, ele pagava para ficar no stand-by. Pois é. Pode, porque ele pagava R$500 mil por semana para o Eduardo Cunha preso. Putz, e o acordo era por 20 anos. Então, minha gente, há que se fazer um pacto de governabilidade, antes de tudo. Né? O presidente não precisa de um impeachment, ele só precisa de uma renúncia. Porque o impeachment, Ivan, lamentavelmente, o Brasil não aguenta. 2 processos de impeachment em menos ou em pouco mais de um ano. Em menos de 2 anos. E você sabe... Aí é que tá. Você sabe que isso vai durar esperando um 6 gesto, meses. Você está esperando um gesto de grandeza. Seria um gesto de grandeza do senhor Temer. Talvez o único da vida dele. Talvez o único da vida dele. Gesto de grandeza. Seria... Mas como esperar um gesto de grandeza de Michel Temer? Eu acho que vamos ter que passar por mais um trauma. Aliás, quem já passou por todos esses traumas, acho que mais um. Como é que é o negócio, a brincadeira que a turma costuma fazer com São... É São Benedito que toma as flechadas lá? O que é uma flechada a mais para São Benedito? Uma flechada a mais. A turma não costuma fazer essa brincadeira, né? Poxa, mais um trauma para a gente. Que ele seja cassado, que ele seja impeachado. O processo de impeachment, ele demanda muito tempo, esse que é o problema, né? O melhor seria que ele fosse cassado agora pela Justiça. Ele pode ser cassado pela Justiça Eleitoral. Já que esse gesto de grandeza, Caio Bortolano, não vai fazer. Ivan, ele é um homem pequeno. Perceba uma coisa, Ivan. Independentemente da cassação do Temer agora, da chapa Dilma Temer, da renúncia do Temer, eu só tenho dúvidas com relação ao impeachment. Mas este governo, Ivan, já passou da metade. E isso só vai acontecer... no dia 6 de junho começa o julgamento da cassação da chapa. Né? Uma renúncia seria imediata. E o impeachment demora de 6 meses a 1 ano. Então, qualquer situação que nós tenhamos dentro da Constituição prevê eleições indiretas. Eleições indiretas são aquelas em que os congressistas votam. Nossa, naquele congresso. Em que podem participar, Ivan, quem tem partido. Quem é filiado a partido. Então, a Carmen Lúcia vai assumir o Brasil. Não vai. Né? O Joaquim Barbosa, ele poderia ser candidato caso tivesse filiação partidária. Não acho que tenha. Então, quem é que vai assumir o Brasil? Alguma dessas figuras que nós já conhecemos. Eleição direta tem que haver um movimento muito grande de mudança da Constituição, Ivan. Isso também demanda tempo. Também demanda tempo. Demanda tempo. E a próxima eleição acontece daqui a pouco mais de 1 ano. E você só costura isso com muita discussão política. Exatamente. E hoje o entendimento está difícil. Nós precisamos colocar na cabeça, os nossos políticos em particular, precisavam colocar na cabeça isso, que é preciso haver um pacto nacional. Um ou outro que eu ouço falando isso por aí, lá em Brasília, né, do tal pacto, é que é uma expressão já desgastada, né? Usar essa expressão hoje é a mesma coisa que eu falei agora há pouco das forças da natureza. Todo mundo usa essa expressão, fica desgastada, acaba não tendo o impacto que deveria ter. Pacto nacional. Essa expressão já foi muito utilizada no passado, já houve momento das forças políticas se sentarem e colocarem as suas divergências e diferenças de lado e pensar no bem maior que é o bem do país. Era preciso que houvesse isso hoje. Às vezes eu ouço alguém falar, FHC e Lula precisavam se sentar e talvez a partir deles, porque são hoje as duas, elas... As duas maiores. Olha, a gente falava aqui semana passada
Cadê os estadistas? Nós não temos mais os grandes estadistas. Lamentavelmente, as grandes expressões políticas no Brasil hoje, olha onde nós chegamos, se resumem a Lula de um lado e Fernando Henrique Cardoso ambos de outro. implicados na Lava Jato. Olha só onde Ambos implicados na olha Lava Jato. onde que nós amarramos o nosso burrinho. Não, várias vezes eu disse aqui, Ivan, quando a Lava Jato tinha seu foco apenas no PT, você mesmo questionava, mas só o PT? E os outros partidos? Não tem políticos corruptos? Tem. Claro que tem. Né? O fato dos outros partidos terem corruptos não dá salvaguarda, nunca deu ao PT, para que o PT roubasse. Da mesma forma que hoje o presidente Michel Temer diz que o Joesley Batista é um bandido. É de fato um bandido. É verdade, senhor verdade. Michel Temer, é verdade. Ele é um bandido. Que a delação foi editada, que o áudio foi prejudicado, é verdade. Agora, o fato do Joesley ser um bandido, da delação ter sido com uma gravação forjada ou editada, não dá salvaguarda para o Michel Temer continuar presidente da República. Não, Ivan. porque o que ele falou, ele falou. Tá falado ali. Não é? Tá falado o que ele ali. falou, ele falou. O Renan Calheiros tirou uma casca dele. O Renan Calheiros deu uma declaração. Se eu sou o presidente, fala isso para mim, eu mando prender na hora. O Renan, olha só onde chegou o Michel Temer. Tomou uma lição de moral. Quer dizer, o Michel do Temer, Renan Calheiros. O Michel Temer não conseguiu explicar até agora, por que é que ele não deu voz de prisão ao Joesley. Pois é. Por que é que ele disse, isso tem que continuar assim, quando o Joesley disse que pagava propina para o Eduardo Cunha na cadeia, de R$500 mil por mês. Então, tudo isso, o fato do Joesley ser um dos grandes bandidos da República, ter recebido 8 bilhões do PT, do Lula, do BNDES, ter agido de má fé, como de fato agiu de má fé, porque é naturalmente que ele protegeria seus amigos, como protegeu, e deixaria mais expostos quem não é amigo. Nada disso invalida a delação da JBS. Ali não tem amigo. Nessas relações não tem amizade. Essas relações são de negócios. Eles estavam vendendo e comprando o país. Esses caras todos aí. O senhor Michel Temer, inclusive. No PMDB. E todos eles. No PMDB. E todos eles que receberam propina. O Bolsonaro, por exemplo. Também recebeu, né? O Bolsonaro Também agora está recebeu. posando de herói. Também recebeu. Ele está dizendo que ele não recebeu o dinheiro da Friboi. Eu sou o único, ele está dizendo isso. Eu sou o único que não recebeu o dinheiro da Friboi. Levantaram uma história agora aí que precisa ser apurada. Estava lendo esse fim de semana. Dizem que a Friboi depositou 200 mil na conta dele. Ele disse, não, eu não quero esses 200 mil. Passou os 200 mil para o partido. E aí, na prestação de contas dele, tem do partido 200 mil depositados na conta dele. Curioso, né? Não é interessante? Muito curioso. Não é interessante? E ele está posando de herói, dizendo que é o único que não recebeu o dinheiro da Friboi. Nós estamos falando de cifras, né? O brasileiro está se acostumando a ouvir cifras que boa parte nunca viu, né? E não estava acostumado a ouvir, porque a gente está falando de... Quanto é que custa um bombom sonho de valsa? Alguns centavos, né? R$3, vai. R$3? Vamos botar R$3, para arredondar. Que seja, eu acho que é um pouco menos. Mas quem souber quanto custa um bombom sonho de valsa, por favor, nos mande uma mensagem pelo WhatsApp da Educadora. Nós estamos falando de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Eu falei bobagem, foi R$3 um bombom? Não, R$3 é muito Não, caro. falei bobagem. R$3 é muito Não, caro. deixa eu me corrigir aqui. Não, que isso, R$3. R$3 é metade de uma caixa de bombom. Eu realmente não sei. O sonho de valsa... Deve ser centavos, vai. Centavos. R$1. Digamos que seja 89 R$1. centavos. Nós estamos falando de 60 milhões, porque é aquela coisa, né? A JBS deu 150 milhões de dólares ao PT. Isso dá mais ou menos R$500 bilhão. E ela deu só 60 milhões de reais para o Aécio. Mas a gente está falando de 60 milhões de reais para o Aécio, como se a gente falasse que a JBS deu um sonho de valsa para o Aécio Neves e 3 sonhos de valsa, ou 5 sonhos de valsa, para o PT. Como um todo. Né? E nós estamos falando disso com uma naturalidade que nós não devíamos ter. Porque o salário mínimo do brasileiro não chega a R$1.000. Porque num ano o trabalhador que recebe salário mínimo vai receber de salário menos de R$12 mil. Eu não sei se é verdade. Eu falei hoje aqui, Caio, todas essas coisas que nós estamos ouvindo, no meio de tudo isso que a gente está ouvindo faz tempo, não é de agora, tem histórias.
com H, e tem histórias com E, certo? E a gente só vai ficar sabendo, no final das contas, o que é história, o que é história, quando chegar ao fim essas apurações todas, essas investigações todas, que não vai ser amanhã, vai demandar um certo tempo. Mas diz que tem uma situação aí, um cara aí, uma dessas denúncias, diz assim, tinha um cara lá que ele ia receber 500 mil por semana durante 25 anos. Eu falei, não. 20 anos. 20 anos? Falei, não, pera um pouquinho. 2 milhões por mês. Esses caras estão loucos. Esses caras perderam completamente a noção. É verdade isso? Tem isso? Tem. Não, esses caras perderam a noção completamente. Não, acabei de dizer aqui. É que você não presta atenção no que eu falo, né? Não, Essa pessoa é Eduardo Cunha, na cadeia. Durante 20 anos? Durante 20 anos. Se ele continuar preso 20 anos, ele por vai semana? continuar recebendo por semana. Não é por mês? Mil. Não é 500 mil por mês, é por semana. 2 milhões por mês. Isso é verdade? Isso é verdade. O silêncio do Eduardo Cunha custa 24 milhões de reais por ano. O brasileiro que ganha salário mínimo ganha 12 mil reais por ano. Nós estamos falando de uma deturpação, não uma deturpação dos números, mas uma banalização dos números. Meu Deus. Nós falamos de 1 milhão de reais. Surrealismo total. Nós falamos de 1 milhão de reais como se 1 milhão de reais não fosse dinheiro nenhum. Surrealismo total. Não, eu imagino um que pediu uma propina aí de 50 mil, né? Diante de um número desse. 50 mil era o que recebia o procurador infiltrado lá. Então. Para trazer da PGR, imagina, da Procuradoria-Geral da República, imagina esse as informações. Cara, quando ele souber desses valores aí, do Eduardo Cunha, vai pensar, nossa, como eu estou ganhando como mal. eu sou insignificante, não é? Como no mundo da corrupção eu sou um ser insignificante. Eu não sou nada. Né? Um verme. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? É assim que as coisas funcionam no Brasil. Precisamos de um pacto Agora, nacional. escuta, o Wesley vai ficar solto? É isso mesmo? Ele não vai ser preso? O irmão dele não vai ser preso? Wesley Batista não vai ser preso? O Eduardo Cunha não vai falar? Porque se o silêncio dele vale 2 milhões de reais por mês, imagino que esse cara não sabe, né? E diz que ele tá. Outra que eu não sei se é história, eu deixo tudo na condicional. Diz que ele está negociando a multa. O Ministério Público teria dito que a empresa dele, né, o conglomerado de empresas dele, vai ter que pagar uma multa de 11 bilhões de reais. Aí ele fez uma contraproposta. Eu pago 1 bi. Ô, gente, espera um pouquinho. Não pode, né? Não pode. Não, acordo, delação premiada, prevê um acordo, prevê um abrandamento da pena, mas não... Não abrir a perna, né? Não, assim, não abrir a perna. Né? Abrandamento da pena. Você ia tomar 60 anos de cadeia. Nós vamos botar você na cadeia durante 15 anos. Né? De 60 para 15. Já tá um negocinho bom, hein? Não tá? Pois é. De 60 para 15 tá bom, né? Agora, não, você pega o seu dinheiro, vaza do país, vai para os Estados Unidos, tá livre, meu irmão. Não, né? Pois é, meu amigo. E assim nós começamos mais uma semana, a penúltima semana de maio. Boa semana para todos nós, então, Caio Bortolã. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.